Boa noite a todos, a paz do Senhor. Então vamos iniciar a oitava lição, como formar uma equipe modelo. Hebreus capítulo 12 diz: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com esperança a carreira que nos está proposta. O objetivo dessa aula é levar o aluno a compreender o processo de formação de uma equipe modelo através das ferramentas aqui apresentadas. O conteúdo programático de hoje é o que é uma equipe, como formar equipe modelo e característica de uma equipe. Objetivo de trabalhar em equipe. Amém? Então, aqui na introdução, eu quero ver se vocês, na apostila de vocês também, correspondem à mesma, né, igual a minha, os títulos, né? Se de repente está diferente aí, vocês derem um grito aí. Na introdução, Jesus, ao escolher seus 12, investiu profundamente na formação de sua equipe. Essa equipe deveria fazer a diferença, causar impacto. E o impacto seria proporcional à qualidade do caráter de seus componentes, de suas habilidades ministeriais e do relacionamento. Equipar ou capacitar os santos é o alicerce que permite que o corpo de Cristo funcione bem e de forma madura. Imagina se Jesus investisse os seus 3 anos que passou, 3 anos e meio, investindo numa equipe que no final não corresponderia com o chamado. O que aconteceria? Nós hoje estávamos perdidos, porque eles iriam naufragar, né? Não iria continuar, dar continuidade à obra, né, que Jesus iniciou neles e para através deles também. Então, uma equipe, né, ela precisa funcionar. É o alicerce de todas as coisas, né? Uma equipe modelo, né? Uma equipe de 12, uma equipe da célula, né? Porque na verdade nós somos uma equipe, ninguém trabalha sozinho, ninguém está ali, ninguém constrói, ninguém faz uma história, constrói uma história sozinho, né? E nós estamos aqui há quantos anos? Há 18 anos construindo uma história nas famílias dessa cidade de Flores da Cunha, né? Então nós vamos continuar fazendo história. Nós temos muitas coisas a fazer. E como a gente vai fazer sozinho, sem objetivo, sem equipe, sem propósito, sem funcionabilidade, jamais. Uma que nem Deus opera, porque os dons dependem da funcionabilidade da equipe, né? O Senhor, ele atua dentro do corpo, na equipe. O Senhor, ele não deu os dons apenas para uma pessoa, ele distribuiu para a sua igreja, né? Que juntamente trabalhando em equipe forma o corpo de Cristo e que esse de forma bem ajustada, correspondendo ao cabeça, vão crescer em tudo, né? Em tudo nós vamos crescer. Então, o que é uma equipe? É um conjunto de pessoas comprometidas, capacitadas, coordenadas para obter os mesmos alvos, os mesmos sonhos, as mesmas metas. Amém, equipe? Como é que se forma uma equipe modelo? Uma equipe modelo. Nós vamos ver então 13 pontos aqui, né? Primeiro,
primeiro se começa pelo cabeça, pelo líder, né? Então, começou por Jesus, né? A gente vê o apóstolo René é um líder. Então, a visão M12 começou por ele. Então, ele recebeu de Deus a instrução, direção, né, a visão, e ele, então, colocou isso, né, a, a, dispôs, né, para todos aqueles que quisessem, né, abraçar a visão, né? E aí, então, hoje, o M12, então, está em todo o território nacional e também fora do Brasil, e também Israel também tem a visão celular no modelo dos 12. Então, começa pela liderança. Uma liderança deve ser clara, forte, madura, com direção segura e propriedade bem definidas, que incentiva a participação da equipe, ajudando-a a desenvolver seus dons, talentos, capacitando seus integrantes também como líderes. Esses líderes enxergam além do que os liderados conseguem ver, mas sabem como trazê-los para andar no seu compasso. Age com confiança, porque também sabe ser liderado. Primeiramente, todo líder tem que aprender a ser liderado, né? Se ele não sabe ser liderado, ele não vai ser obediente ao Senhor, né? Todos nós somos servos. Jesus, sendo Senhor, ele se fez servo. Jesus disse a João Batista, né? João Batista foi o maior profeta nascido de mulher, porém, né, o menor será maior, né, será maior que João Batista. Então Deus ele não dá ênfase a ninguém, né? Deus ao mesmo tempo que dá, né, para a pessoa dons, o talento, mas também ele dá compromisso. Deus ele dá responsabilidade. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Pois não, Estela? Estela pediu tempo? Sim, liderado é o líder, no caso, né? Liderado é uma pessoa que está debaixo da cobertura de um líder. Por exemplo, você é uma liderada da Vânia, né? A Vânia é a tua Hum. líder, você é a liderada. E a Vânia é a minha liderada, né? E eu sou líder dela. E eu sou, né, liderado pelo apóstolo Daniel. E o Daniel, né, pelos apóstolos regionais, e os regionais no, né, no estadual, enfim, no do Brasil, né? Que é o apóstolo René. Então é assim que funciona, né? O líder precisa ter sabedoria de Deus e ouvir a direção do Espírito para liderar com a diferença, ou, lidar com as diferenças dos membros da equipe, como personalidade, dons, experiências, maturidade, motivação, etc. Diante das diferenças, o líder precisa se adaptar a cada membro de forma diferente. Quando o líder não é sensível à voz de Deus, essas diferenças desgastam o relacionamento da equipe, dividem e provocam a saída de alguns membros. Então, o líder ele tem que ter uma visão de que a equipe ela não funciona segundo a ótica do líder, né? Que todos têm que ser branquinhos, todos têm que ser negrinhos, todos têm que ser baixinhos, todos têm que ser. Não, né? Ou todos têm que falar no mesmo tom. Não, a gente sabe que existe uma diversidade de, de personalidade, cada pessoa, o líder ele tem que ter a visão ampliada, né? É aquele que enxerga de cima para baixo, é o supervisor, aquele que tem a visão de cima. Ele tem que olhar para aquela pessoa
e não querer mudar a personalidade daquela pessoa porque ele acha que aquela pessoa não se enquadra no perfil que ele quer. Pelo contrário, você é que tem que aprender a colocar a pessoa num perfil que a pessoa se enquadre. Não queira mudar o perfil da pessoa. A pessoa é daquele perfil, então utilize aquela pessoa, né, no lugar certo, porque se você vai colocar num lugar onde a pessoa não vai gostar, ela não vai se sentir bem, ela vai se desgastar, ela não vai funcionar direito, né? Se a pessoa não gosta de fazer dinâmica, não força ela. Se ela não gosta de dar abertura, se ela não gosta de orar em público, não força ela, né? Agora, se a pessoa gosta, incentiva, né? Incentiva no lugar, incentiva ela a fazer alguma coisa, né? Nem todos têm aptidão, talvez, né? Mas devemos captar o que a pessoa mais gosta de fazer e usá-las, né? Fazer com que ela se desenvolva. E assim por diante, né? Aquela mensagem do amigo, por exemplo, né? Lá na célula, eu pedi, né? Quem era o fé, atitude, ousadia e, meu Deus, coragem? Coragem? Coragem, né? Então, eu pedi, né? Quem, quem acha vocês aqui que uma pessoa de fé aqui? Ah, é tal. Uma pessoa de coragem, quem que vocês acham? Ah, tal. Então, assim, então, é a gente identificar na pessoa, né? E não vamos colocar uma coisa, o atribuir a ela um, né? Algo que não esteja no perfil dela, né? Então, esse é o líder, né? O líder, um líder, ele deve inspirar, motivar pelo seu próprio exemplo. Quando o líder insiste que a equipe deve render mais, produzir melhor ou mudar algo em suas vidas, sem que esse antes dê o exemplo, os membros sentem-se defraudados, desmotivados e se tornam resistentes a tais mudanças. A equipe decola tanto quanto seu líder, voa quando ele voa e manca quando ele manca. Então vemos a importância, né, de o líder, né, ele dar o exemplo, ele puxar, ele motivar, ele estar motivado. Então, o líder ele deve funcionar na visão, né? Quando o líder ele funciona na visão, ele compreende a visão celular, compreende os passos, compreende, né, entendeu, ama, né, e quer reproduzir na sua célula, as pessoas vão absorver. Então nós precisamos, né, falar, né? O apóstolo René, ele disse para nós devemos estar sempre lembrando, né, nos cultos, né? Ele diz assim, na abertura dos cultos dele, ele sempre fala, olha, nós somos uma igreja na visão celular no modelo dos 12, né? E assim ele sempre dá a sua saudação. Então nós temos que identificar também, né, como refrisando, as diferenças de um para com o outro, e assim devemos trabalhar em equipe, colocar as pessoas nas posições onde eles vão funcionar. Não adianta você colocar uma pessoa, canta um louvor aí, a pessoa não consegue cantar. Se a pessoa não canta, ela vai ficar constrangida, né? Às vezes ela pode até cantar, mas ela vai se constranger, né? Porque não é a vocação dela. Os membros da equipe. Os membros de uma equipe devem ser observados, analisados pela sua maturidade. E esta maturidade deve obedecer dois aspectos. Então, quando nós vamos, o líder, né, você é líder de célula, você tem que olhar isso, né, as habilidades, ou seja, a competência da pessoa,
Será que essa pessoa tem habilidade para tal coisa? Né? Se ela não tem habilidade, né? Então é melhor você ter mais cuidado para colocar ela, né? Para não feri-la. E ela tem motivação, ela é uma pessoa motivada, ela se compromete. Aí você coloca ela para fazer uma tarefa, mas uma pessoa que não aparece na célula, te deixa na mão, né? Não dá satisfação. Então são essas coisas que a gente observa, porque todo líder, ele precisa então, além de liderar uma célula, ele é o responsável em fazer a multiplicação da célula. E para multiplicar a célula, não basta apenas pessoas, né? Precisa líderes também, né? Precisa uma pessoa que seja pronta, né? E outra que acompanhe ele, que seja tanto quanto madura quase a ele, uma pessoa já bem consolidada. Porque um líder sozinho, com uma equipe nova, vai se desmotivar fácil, porque ele vai se ver sozinho, sem alguém, né, sem um braço direito do lado dele. Então, dentro de uma célula, sempre se levanta, né, pelo menos ali, né, um líder e mais dois, né? Um que vai acompanhar o líder e outro que vai ficar ali auxiliando o líder que ficou. Então, pelo menos quatro pessoas maduras. Quando tivermos quatro pessoas maduras, né? Dando bom exemplo, andando nos princípios da palavra, né? Sendo pessoas que foram chamadas e tendo almas, né? Mais pessoas para ser liderados, é possível, né, a multiplicação, sendo que também temos que ter uma casa para isso, né? Habilidade ou competência ali na apostila. Competência no trabalho a ser feito, que inclui conhecimento, experiência, dons espirituais apropriados, né? Imagina, né, um líder que tem medo de expulsar demônio. Aí ele não ora de medo que se manifeste, porque daí se manifestar ele não sabe se vai conseguir, né? Então tem que ter experiência, tem que estar, né, apto para o que der e vier. Motivação e compromissos observados pela motivação e grau de relacionamento que o discípulo tem com o líder, o que inclui caráter, chamado espiritual, vontade, desejo e confiança. Como é que a gente vai separar alguém, né, para líder ou Timóteo, né, se não tem nenhum grau de relacionamento com o seu discipulador, ou que não tem grau de relacionamento com discípulos, né? Tá na célula, o cara é talentoso que bah, o cara sabe da palavra, o cara é bom, né? É espiritual, mas o cara ele não se identifica com pessoas, né? E é difícil, como é que você vai colocar uma pessoa que não, não gosta de liderar, não gosta de saber como é que as pessoas estão, de ganhar as almas, né? Então tem que ter compromisso, né? Compromisso com as almas. Outra, outra coisa aqui, ó, características de uma equipe. Ah, não, aqui agora são 13, não, são 13 pontos, né, que são característicos de uma equipe. Primeiro, a equipe, agora falando de toda a equipe, tá? Antes nós falamos é, mais do líder, né? A forma do líder, ali, mais voltado ao líder. Agora vamos falar sobre, então, características de uma boa equipe. Primeiro, ela precisa depender de Deus, tá? Às vezes a gente fica ali, bah, o que que vão fazer? Como é que vão fazer para multiplicar nossa célula? Primeira coisa, depender de Deus. Então, o líder, né, tem que chamar as pessoas. Olha, pessoal, nós precisamos nos comprometer com Deus, com a palavra, com a oração, né, que são coisas fundamentais,
para nós crescermos em equipe, né? Ali então está em João 5:19 ao 20. Filhos, não podeis fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vem ver o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho faz também. Pois o Pai ama ao Filho, ele mostra tudo o que faz. Então nós só temos que reproduzir o que Deus já fez, o que Jesus já fez, né? Então por isso devemos orar a Deus, pedir a Deus, né? Então, compromisso com a palavra, com a oração, são os fundamentais para a equipe entender os propósitos e perspectivas de Deus, tais como compromissos. Tais compromissos não devem ser substituídos por técnicas, novidades, treinamentos ou outros livros. Ouvir a Deus é a base para tomar decisões importantes. Embora que as dinâmicas possam talvez serem legais, a gente fazer dinâmicas ou técnicas como evangelizar, persuadir pessoas, né? Nada substitui a direção de Deus, a vontade de Deus, né? Oramos sempre para nós tomarmos as decisões. Oramos sempre para que Deus nos dê sabia direção, o que fazer, como é, fazer com que a equipe, né, se desate. Então sempre precisamos depender de Deus. Uma equipe que vive sob orientação divina colherá frutos que ultrapassam o que ela pode esperar, mais do que qualquer imaginação pode alcançar. Essa promessa é condicionada ao grau da presença, do poder e da graça do Espírito Santo. Sem isso, a equipe funcional, na termos, sem isso, a equipe funciona em termos meramente humanos. De, depender de Deus. Sempre vamos precisar um do outro, porém, a nossa dependência integral é de Deus. Próximo ponto, ser consagrada a Deus. Então, uma equipe consagrada a Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Levíticos 11:44. A consagração pessoal de cada membro é fundamental para que Deus tenha liberdade de agir na equipe através dela. A atitude dessa separação do mal deve ser de ódio ao pecado, à impiedade e à conduta de vida imoral e conduta do mundo. E corrupta do mundo. Então, umas ferramentas aqui também para a consagração da equipe é vocês motivar as células de vocês, né? Vamos fazer um jejum essa semana, né? Aí vocês escalam. Quem vai fazer segunda? Quem vai fazer terça? Quem vai fazer quarta? Quem vai fazer quinta? Então você sempre deve lembrar que fazer jejum, irmãos, não é para você barganhar com Deus. Isso serve para submeter a nossa vontade, a nossa carne, à vontade do Espírito, né? O jejum não muda Deus, mas é para mudar nós. Ele serve de bênção para nos moldar o nosso caráter, né? À vontade de Deus. Ter unção. Mas vós tendes a unção que vem do Senhor, e sabeis tudo. A unção quebra o jugo. Quando o líder tem uma unção especial em seu ministério, toda a equipe compartilha dela. Os dons espirituais são reconhecidos e usados. Então a gente precisa aprender a fazer uso dos dons espirituais, né?
dentro das células. Porque um é dado mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, o outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro o mesmo Espírito, a fé, e outro no mesmo Espírito, dons de curar, e outros operação de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de Espírito, e a um variedade de língua, e a outro capacidade de interpretá-las. 4.4 Possuir um propósito em comum. Enfim, que propósito nós estamos ali, né? É de edificar uns aos outros, aprendermos com Jesus, termos relacionamento, nos amadurecendo em Cristo Jesus, vivendo uma comunhão verdadeira, né? E principal é ser salvo, né? Essa palavra de Amós 3,3 diz que andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Por que que a gente está aqui? Por que que a gente anda junto? Por que que nós estamos, né, na igreja? Nós temos um acordo junto. Por que que você vai tão longe, na célula, né? Às vezes tem gente morando pertinho, não vai? Né? Por causa do quê? Por causa de um propósito. Tudo quanto pedis em meu nome, isso eu farei, a fim de que o meu Pai seja glorificado no Filho. João 14,3. Nenhuma comunhão genuína pode existir na equipe sem que seus liderados concordem entre si. Por isso, os propósitos e planejamentos, bem como objetivos e estratégias, devem ser claros e compartilhados a toda a equipe, deve concordar e se comprometer com eles. Ter um propósito em comum marca a equipe com progresso, crescimento ministerial. Muitas vezes é necessário desenharmos, porque às vezes falar, né, parece que às vezes a gente não entende, não é entendido, às vezes a gente não tem que falar e desenhar, né? Porque as pessoas, né, às vezes elas estão com a gente, mas estão com a mente longe, com o seu coração longe. E a importância das pessoas ser ganha pelo coração, ou seja, elas abraçarem a causa, abraçarem a tua causa, abraçarem a causa da célula, né? O projeto da célula. Não só estar na célula, mas fazer parte dela, fazer com que ela caminhe, fazer com que ela seja funcional. Isso nossa, é um algo que vai transcender, né? Vai transcender, né? Os limites humanos, porque Deus ele trabalha em propósito. Deus ele tem propósito. A Bíblia diz que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ou seja, é o único propósito, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm um único propósito. Embora sendo três pessoas, o propósito deles é o mesmo. E assim deve ser a equipe, também ter um propósito, né? E às vezes é preciso, às vezes, colocar cartazinho nas paredes, né? É, dia tal, vamos multiplicar a célula, né? Ano tal, final de ano tal, vamos, enfim, batizar almas. Às vezes é necessário a gente colocar alguma coisa assim visível, né? Ou às vezes a gente esquece, né, de orar por alvos, escreve os alvos ali. Agora, irmão, ore pelos alvos, entrega os alvos lá para o irmão, né? Irmão, leva para casa o caderninho, faça um caderninho de oração, aí distribui para os irmãos, né? Entrega, ó, irmão, dessa vez, quem é que vai levar o caderninho da oração? Leva lá, irmãos, tá? Durante, né, todos os dias, apresenta a Deus. Enfim, aí fecha um ciclo de 7 com aquele caderninho de oração. O irmão pode até levá-lo na igreja. Se vai no monte, faz no monte, leva no monte.
Então é assim a gente envolvendo, né, as pessoas, fazendo com que as pessoas leiam, orando, leiam e concordem com isso, né? Concordem com os projetos. Amém? Então isso é uma forma de envolver as pessoas em comum acordo, né? Num propósito, num projeto, né? E quando a gente ora e tem projeto junto, Deus aponta o caminho. Às vezes o caminho está tão difícil, a gente vê que é tão difícil a gente ganhar almas, queridos. É tão difícil, as pessoas são de coração duro. Mas de repente, quando vê, abre-se, sabe? Se abre as coisas, começa a vir, começa a mover, né? Mas por quê? Porque tem um fruto de propósito em comum. Quando as pessoas se unem, o tempo determinado Deus traz. E quando Deus traz, o diabo não rouba e não nos tira o nosso fruto. Amém? 4.5. Ter união e compromisso com os alvos da equipe. Já falei também, estava falando de alvos, né? Melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Na equipe deve existir a força e a motivação que o companheirismo providencia. Se existe individualismo, ou seja, se as pessoas fazem o que querem sem conhecimento do líder, isso deve ser constatado e combatido. Né? Se nós falamos que somos uma equipe e que dentro da equipe existe o líder, existe a submissão, existe alguém que Deus vai dar a direção, né? Se o líder está orando, se o líder está buscando, se o líder é dedicado, né, é obediente ao seu discipulador, Deus vai dar estratégia, Deus vai unir, Deus vai dar clareza, né? Agora, não vamos fazer nós da nossa própria vontade. Você tenha toda a liberdade de chegar no líder de célula, é o que eu sempre falo para eles. Vocês têm que ter o coração aberto a ouvir todas as pessoas, né? E a ouvir todas as opiniões e a avaliar cada uma delas, né? Não seja orgulhoso de dizer que só tu que sabe, né? Não deve ser assim. Pelo menos, eu dependo também de opiniões. Eu dependo de pessoas que também me ajudem, né? Nos conselhos. Mas depois nós vamos falar mais para frente também sobre isso. Essas clarezas ajudam a evitar conflitos, facilita que todos cumpram a sua função de forma responsável, atraindo a glória de Deus. Cada um precisa se sentir importante e valorizado em seu ministério, assim como respeitar o ministério do colega, tá? Então, dentro das células, você precisa respeitar o espaço do outro, a forma que o outro é, né? E todos têm importância no ministério. Todos precisam serem valorizados. Bem, tem aquele que fala mais e aquele que ele acaba dominando o grupo, né? Isso é ruim. Então, o líder ele tem uma estratégia, mas ele já tem que ter estratégia de como fazer com que essa pessoa não seja o centro das atenções, não tome todo o espaço, porque há sempre aquela pessoa que fala, é sempre aquele que, né, é largada uma pergunta, é só ele que fala, né? Então aquela pessoa dominadora, né? Então o líder tem que ter sabedoria para fazer com que essa pessoa não tome, não seja a dominadora, né? Mas também ela não deixe de dar a sua contribuição, né? Às vezes os dominadores eles tiram o foco, né? Da célula, tiram o foco daquilo que está sendo falado, né? E traz outros assuntos paralelos que não tem nada a ver. Então o líder ele precisa ser muito sábio, ele precisa falar, muito boa a tua contribuição, mas nós podemos falar, né, sobre esse assunto um outro momento, né? Que agora nós vamos estar falando agora nesse assunto aqui. Mas muito bem, tua colocação,
né? E nós vamos falar sobre isso numa outra reunião. Enfim, então o líder ele tem que saber, né? É, ter as manhas, como se diz, né? A não magoar ninguém, mas também não deixar que conflitos aconteçam, né? Evitar os conflitos dentro das células. Ter clareza quanto ao papel de cada membro da equipe. Então, a equipe, né, deve ter clareza, né? Quem é que é o líder, quem é que faz tal coisa, quem é que é responsável para fazer isso, aquilo, né, aquele outro, né? A Bíblia diz, né? Então, aqui que Deus deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Amém? Vamos para outra chamada, encerramos essa aqui. Então, continuando aqui, tem as quatro pessoas. Quando um membro da equipe não tem uma função definida, aqueles que têm uma personalidade mais passiva podem sentir-se desmotivados e até sair da equipe. Já aqueles que possuem personalidade mais forte e são mais ativos podem humilhar os outros membros. Muitos conflitos e problemas são evitados quando todos entendem com clareza o papel e a responsabilidade de cada um. É lógico que sempre vai ter, né, aquela pessoa mais passiva, que ainda não se sente muito apto a contribuir, ou acha que não tem nada a contribuir, acha que tem pouca relevância no grupo, e vai ter aquelas pessoas que são expressivas demais. É por isso são personalidades, tá? Aí a gente tem que respeitar todas as personalidades de cada pessoa, né? Então, só que a gente tem que cuidar, porque às vezes aquela pessoa menos expressiva, ela pode se sentir humilhada, né? Inútil dentro do grupo. E a equipe tem que estar de olhos bem atentos para que essa pessoa não se sinta desanimada, né? E então ela precisa ser ouvida e também ela precisa que no finalzinho, por exemplo, das reuniões ali, no momento de confraternização, pode ser que durante a célula ela não goste de se apresentar, né, se expressar. Mas no momento final, depois de uma comunhão, né, aí a parte, as pessoas têm que dar mais atenção a essas pessoas, principalmente as mais novas, as novas que estão chegando, as pessoas novas, né? É necessário dar uma atenção para ela, conversar com ela, né? E aí para que ela se sinta bem, né? Experimentar a graça e o poder nos dons espirituais. Os dons espirituais ajudam a esclarecer os papéis de cada membro. Para isso, é necessário elaborar um resumo de dons relacionando-os a cada membro da equipe. Aqui temos então Peter Wagner em Descubra seus dons espirituais, Abba Press, 1976 a 1995, oferece-nos uma lista. Os primeiros 7, você pode fazer um colchete ali nesses primeiros 7 ali, ó, de profecia até misericórdia. Pode fazer um colchete ali nos 7. São 7 dons de Deus. Eu tô com a garganta bem irritada, seca, arde. Então, esses são os 7 dons de Deus. É a profecia, o serviço, é o ensino, é o mestre, né?
exortação, o encorajamento, parte de contribuição, de dar, uma pessoa, por exemplo, um diaconato, né? Uma pessoa que se coloca no dom, melhor, que se coloca no lugar da pessoa, é uma pessoa que vê as necessidades, se condói pelas necessidades. Presidir ou liderar um grupo, um departamento, e misericórdia, né? Misericórdia é uma pessoa amorosa, quebrantada, uma pessoa que realmente. Eu errei aqui, quando eu falei de dar, contribuir, isso aqui é a parte financeira, né? Parte financeira e uma pessoa que gosta de exercer esse ministério de contribuição, né? Financeiro. E misericórdia, então, aqui é uma pessoa que se coloca no lugar da outra, é uma pessoa que vê as necessidades, sofre, né? E O meu, depois de presidir, é apóstolo. como? O meu, depois de presidir, liderar, é apóstolo. Não tem misericórdia? Não, sem misericórdia. Sem misericórdia. Mas é profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir ou liderar e misericórdia. Não é? Tá faltando misericórdia ali? Essa misericórdia deve estar em outro lugar, né? Mas se tiver um espaçozinho ali, coloque misericórdia ali. E esses outros 5 são os ministérios, né? É separado agora se são ministérios. O apóstolo, o profeta, ou o pregador, o proclamador, né? O evangelista, pastor e mestre. Até aí tudo bem? E agora, esses outros são os dons espirituais, né? Os dons espirituais são classificados em 3 categorias. Primeiro é o dom de revelação, né? Que é a sabedoria da palavra, conhecimento, discernimento de espíritos. E os dons de poder que é dom de cura, dom de milagre. E os dons vocais. Os dons vocais são discernimento de espírito. Não. Discernimento de espírito é dons de poder. Dons de línguas, né? Interpretação de língua e dom de profecia. Vocais, né? Fala. Então, esses outros aqui são. Pastor, ah, depois de interpretação de línguas vem o quê? assim, o meu tá corrido assim, dessa forma, assim, na minha apostila. Só que eu fiz as classificações, eu falei, isso não tá na apostila de vocês, porque eu fiz os meus riscos aqui, meus rabiscos, né? Os dons espirituais, eles são classificados em 3 categorias, né? Se vocês querem escrever isso, classificados em 3 categorias. Dom de revelação, são os dons de revelação. Quais são eles? Sabedoria, conhecimento da palavra, discernimento de espíritos. Outra classificação é dons de poder. Peraí, conhecimento da palavra? E discernimento de espíritos. Então, o dom de revelação, né? É isso aí, sabedoria, a pessoa tem uma revelação, é mais, né, na mente.
conhecimento da palavra. Aí é o dom. Ah, a pessoa que a gente fala revelação, né? Que Deus revela às vezes pra gente e tal. Tá, e daí a segunda classificação dos dons espirituais é dons de poder. Essa segunda classificação, dom de poder. Aí, cura, milagre, fé. Cura, milagre e fé. Eu até nem escrevi aqui. E os dons vocais, dom de língua, interpretação de língua. E tá faltando profecia, né? Deixa eu ver, tem que ser 9. 4, 5, 6, 7, 8. É, tá faltando profecia. E pode botar profecia aí também. Nesse dos dons vocais. Dons vocais. Dons vocais. É, profecia também. A profecia é o primeiro lá em cima. É que aquele lá, ele entra também nos dons de Deus, também é profecia, sabe? Mas esse aí é mais, está voltado ao profeta, sabe? A pessoa, profeta, sabe? Né? E Pastor, eu não sei da tua, mas na nossa tá assim. Tá como primeiro profecia e depois, lá embaixo, depois de apóstolo, vem daí o profeta. a qual de você. A, É verdade. como Tá que bem seria? confuso isso daqui. Tá bem confuso. Tá bem confuso. Tá, Lago. Socorro, Deus. Pra mim, assim, começando lá do início, ó. Já sabe. Profecia, tá? Profecia, serviço, Sim. ensino, Ok. exortação, Uhum. dar, presidir e misericórdia. Tá? Tá. Esse aqui fechou, são 7 dons de Deus. Tá? Essa parte aí são os dons que se enquadram em dons de Deus. Os dons de Jesus, que é os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E agora do Espírito Santo, né? Palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, milagres, discernimentos de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Faltou profecias aqui. Depois tem aqui administração, é outro, daí já aqui já é outro, tá? Isso aqui são administração, dom natural. Ajuda é um dom natural. Arte, o artesanato, é um dom natural. Celibato, o dom de ficar solteiro, é um dom natural. Tem dom de cura, libertação aqui também, né? Mas se é dons espirituais, né? Hospitalidade é um dom natural. Intercessão, louvor e missionário transcultural. Foi um dos A libertação é dom de espiritual, isso? Eu não sei, no caso aqui, né, enfim, qual é qual é o critério que ele
usou para separar esses dons aqui, mas enfim, ele não separou. Eu vi que ele colocou, né, na primeiras, na primeiras 7 ali, eu entendi são os dons de Deus. Terceiro, o de Jesus, né, que são ministérios, e depois os dons espirituais, e depois aqui ele voltou, né, colocando que são dons naturais. Qualquer pessoa pode ter, não precisa ser crente para ter esses dons, são dons naturais, né? De música, né, por exemplo, né? É, hospitalidade, não precisa ser crente para ser hospitaleiro, né? Artesanato, não precisa ser crente, né, para, enfim, ser usado, né? Ajuda. Então, são chamados de dons naturais, esses dons aí, né? E outros, e muitos outros talentos, né? Na verdade, são talentos, né? O que nós vamos falar aqui no 4.8. Vamos para 4.8 agora, vamos estar lendo aqui, tá? Identificar o papel de cada membro da equipe com seus talentos e personalidades. Um talento, ou os dons naturais, aquilo que eu falei ali em cima, ali, né? Ou com muito, existe ali, sei lá, não, não escreveu nem descreveu nem metade, né? Um talento é um padrão de pensamento, sentimento e comportamento que se repete naturalmente. Pode ser identificado pelo anseio do coração, aprendizagem rápida, prazer e reações espontâneas. Deus nos criou para sentirmos imenso prazer naquilo em que fazemos e ter um propósito de vida de forma intensa. Eu vi esses dias ali, eu vi passou na TV, né? Era um videozinho que eu vi. Mas um menininho, sei lá, acho que tinha uns 10, 12 anos. Gente da matemática. Cara incrível, um gênio. O Luciano Huck, né? Falava para ele. 35 mais 429 dividido por 30 vezes 400. O cara em 10 segundos, nem 10 segundos dava a resposta. Meu Deus do céu. E cada vez é, ele ia complicando cada vez mais, sabe? A, a soma, né? A soma, subtração, multiplicação, divisão. E tudo com 3, 4 números, sabe? Nossa, o Piazinho era um gênio. Eu fico. Tem que contar nos dedos quanto que é 3 mais 8, né? Tá louco. O que é isso, né? É um dom, né? Que a pessoa tem. Continuando aqui. A personalidade define a motivação. A equipe precisa entender isso. A forma como um membro enxerga a responsabilidade de cumprir uma tarefa delegada por seu líder depende muito da sua personalidade. O inovador tentará inovar. O competitivo irá competir. Quem é perfeccionista procurará melhorar a qualidade do trabalho. O pioneiro procurará ir além do que já foi estabelecido. Outra forma relativamente simples para a equipe entender a personalidade um do outro é saber que há pessoas estruturadas e não estruturadas. O que é isso, será? Pessoas estruturadas e pessoas não estruturadas. Vamos lá. As pessoas estruturadas gostam de ordem, organização, definição, manter as coisas em seu lugar, os objetivos claros.
né? Por exemplo, eu não me enquadro muito bem nessa, sabe? Nessa pessoas estruturadas aqui, sabe? Eu gosto das coisas muito bem organizadas, muito bem definidas, né? E as não estruturadas, elas gostam de espontaneidade, tipo assim, é uma pessoa mais flexível, espontânea, opções, criatividade e o fluir do espírito, né? Mas ambas precisam uma das outras. Outros aspectos para compreender a personalidade é perceber que o indivíduo pode ser motivado por tarefas ou por pessoas. Então tem essas duas classes de pessoas, né? Pastor, ali é pessoas estruturadas e pessoas. E as não estruturadas. Ah, tá. Eu tinha botado desestruturada. As estruturadas, então estruturadas é aquelas que gostam muito bem definido, sabe? Bem na régua, como se diz, né? Gosta da organização. E já tem aquela pessoa não que é espontânea, sabe? Ela não se preocupa muito, ela é tão nato dela, ela chega e domina as coisas, faz com facilidade, com flexibilidade. Ela não se preocupa, ela não se atém muito a tem que ser muito na risca, a dar muito certinho, as coisas dar certo, entende? Não que ela seja desleixada, né? Mas são aquelas pessoas que não não se prendem muito, né? Eu acho que sou eu. Alguém motivado por tarefas, ela valoriza a produtividade. Colocar, opa, coloca a tarefa acima das necessidades das pessoas e se sacrifica para que a tarefa seja completada. Para os que são motivados por pessoas, é mais importante cuidar delas do que cumprir um programa ou um projeto. Novamente, ambos precisam um do outro. Por tudo isso, é uma suma importância que cada um saiba seu estilo de personalidade e como isso pode afetar a maneira com que uma equipe funciona. Em equipe de ministérios que mudam o mundo, David Cornfield oferece-nos 4 tipos de personalidade com perfis ligados a cada um deles. Então aqui a gente vê aquela pessoa que ela é motivada por pessoas e outras pessoas que são motivadas por tarefas, né? Então são personalidades diferentes, né? Ela é motivada por exemplo, pessoas que são motivadas. O Dani, eu sei que é motivado por, né, por tarefas, né? Dá uma tarefa para ele, dá as coisas para ele, assim, ele é motivado, né? Ele vai nos ensaios, ele tá lá, ele tá junto, né? Coisa que nenhum antes ia, né? O ensaio, por exemplo, era só para banda, né? Não precisava estar o técnico do som lá. E ele não, ele é motivado por coisas, pelas tarefas. Colocar ele nas tarefas da igreja, ele adora. Mas não, tem pessoas que é motivado pelas pessoas, né? Em ver as pessoas, cuidar das pessoas, né? Como é que as pessoas estão, né? Ambos são importantes, né? Ambos, como nós vimos aqui, são importantes. Nós vamos ver a personalidade e o perfil de cada personalidade. Nós vamos ver 4 tipos de personalidade e o perfil de cada um deles. Então, vou estar falando aqui, ó, a personalidade dessa pessoa e já vou lá embaixo no perfil, tá? A personalidade, uma pessoa direta, decidida e dominante. Ela vai ter um perfil lá embaixo lá. Acompanhe comigo. O perfil visionário, inspirador, conquistador, realizador e criativo.
Ah, que bom essa personalidade, né? É, lá em cima, na personalidade, estão acompanhando comigo? Inspiradora, influenciadora, interessada nas pessoas. Vai desenvolver um perfil persuasivo, incentivador, realista, conselheiro e promotor. Lá em cima, na personalidade, segura, sólida e simpática. Vai desenvolver um perfil, aí no terceiro, especialista, conselheiro, conquistador, defensor, questionador, perfeccionista. Lá em cima na personalidade, o último, cuidadoso, criteriosa e certinha. Cuidadosa, criteriosa e certinha. Um perfil pensador, objetivo, criativo, realista, promotor e perfeccionalista. 4.9 mostra eficiência nas reuniões. Mostrar eficiência nas reuniões. Então, mais um perfil de uma equipe, né? Uma equipe precisa ser eficiente em suas reuniões. O tempo dos membros de uma equipe é o precursor é o recurso mais precioso. Não se pode menosprezar isso e gastar tal recurso como se fosse inesgotável, segundo Katz. Autoridade em administração da empresa, existem dois ingredientes básicos para uma equipe ser eficiente: mutualidade e sabedoria. Mutualidade na prestação de contas, mutualidade na prestação de contas e rendimentos, e não tanto em decisões líderes. Maturidade, pastor. Mutualidade. Aqui está escrito maturidade. Pelo amor de Deus. Certo, acho que meio que escanearam, acho que daí certo. Mutualidade, né? Vocês ali. Mutualidade na prestação de contas. Mas é que mutualidade não faz sentido, pastor. Maturidade faz sentido. Estranho? A nossa que é maturidade e sabedoria. Na minha tá mutualidade. A da Estela, se for ver, deve estar mutualidade também. Eu deixo mutualidade e eu boto maturidade. Eis a questão. Eu vou botar os dois. Mutualidade tipo trabalho em conjunto, né? Conjunto, né? Mutualidade, né? É conjunção, coisa assim, algo desse gênero. Mutualidade é qualidade. Uma qualidade. Cadê o tio Google? É qualidade ou característica, reciprocidade. Oxe. Bom, é mais fácil nós ficar com a maturidade. Bom, vamos lá. Esse aqui. Tem um comentário. Quê? O Gabriel comentou. Ah. Vou comentar. É. Troca a realidade de modo recíproco. Mutação, a mutualidade e grandes benefícios. Colaboração mútua. A mutualidade de pequenas empresas.
Vamos para a sabedoria. Vamos deixar a mutualidade aí. Sabedoria para o líder que necessita saber quando um assunto precisa ser discutido pela equipe. Sabedoria também quando a equipe precisa ser consultada e quando a equipe deve ser apenas informada de certas decisões. Então, são 3 situações aqui. Por exemplo, o líder chega lá na célula de vocês e diz assim: a partir da semana que vem, a célula vai ser às 11 horas da noite. O que é que ele fez? Ele discutiu o assunto? Ele consultou a equipe? Ou apenas ele informou uma decisão? Ele Informou? Ele informou, né? Então, foi uma atitude sábia dele, da parte dele? Não, né? Então, por exemplo, ele precisava mudar, digamos, o, o horário. Por quê? Por que que ele teve que mudar o horário? Por que que ele mudou o horário? Então, são essas coisas, né? Ele precisava colocar em pauta, né? A ser discutido na equipe, porque essa mudança não vai apenas trazer mudança para ele, mas vai trazer mudança para uma equipe toda. Então, tem certas coisas que o líder ele vai chegar e colocar, apenas informar, né? Olha, né, aconteceu isso, vai ser feito dessa forma, né? Ele sabe que é a melhor forma, não vai dar impacto, e é uma direção que Deus deu, que o pastor deu, enfim, ele está informando. Mas tem certas coisas que o líder precisa ser sábio para discutir o assunto, né? E ele precisa, talvez, consultar também. Olha, eu tenho isso e isso, né? O que que vocês acham? Ah, isso. Então tá bom, né? Mutualidade ou maturidade? O que que vocês acham? Então, então é a equipe que vai decidir, né? Então tem certas coisas que devem ser assim. Vamos para a próxima. Pastor, Ah, qual que é a diferença entre discutir com a equipe e consultar? quando tu vai consultar, você vai extrair deles uma opinião, né? Você vai fazer uma consulta. Você vai consultar. Bom, vamos fazer uma consulta. Como é que é a célula de vocês? No teu ponto de vista, como é que você está vendo a célula? É uma consulta. Você consulta com um. Ah, eu estou achando assim. Ah, eu estou achando assado. Aí você faz tipo uma consulta, é uma extração, né, de resultados, de pesquisa, de Uma informações, opinião, tipo, de opinião informações, né? de um por um. É uma pesquisa como se fosse, você vai consultar, você vai fazer um diagnóstico, né? Um diagnóstico de alguma coisa, né? De algo. O líder precisa fazer esse diagnóstico, né? Ele tem a sua autoleitura, mas ele também precisa permitir que os outros também façam as leituras através dos olhos dos seus discipulados, para ele ver como é que está sendo, né? Como é que as pessoas estão vendo a pessoa dele, como é que as pessoas estão vendo o andamento. Então, é uma consulta que ele vai fazer, né? E discutir um assunto, por exemplo, pessoal, o que que vocês acham? Vamos colocar a célula às 11 horas ou vamos colocar outro dia? Né? Ele vai consultar, né? Ele vai, quer dizer, discutir o assunto, né? Discutir. Vamos para frente, 4.10. Ter boa amizade, relacionamentos saudáveis. Se há alguma motivação em Cristo, se há alguma exortação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição profunda, compaixão,
complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou vanglória, mas humildemente considerai uns aos outros superior a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2, 1 ao 5. Ser bons amigos, gostarem um dos outros e sentir-se valorizados, apoiados, contribui muito no trabalho em conjunto. Pesquisas demonstram que o fato que mais afeta a produção numa equipe é o relacionamento desenvolvido entre os seus membros. A equipe que não se relaciona bem está fadada a morrer. Provavelmente, seus membros ferirão uns aos outros pelo caminho. Para que relacionamentos saudáveis sejam desenvolvidos, é preciso aprimorar 2 graus de amizade: amigos próximos e amigos íntimos. Vejamos suas características. Os amigos próximos gostam um dos outros, optam por passar um tempo livres juntos, abrem seus corações, sentem um grau profundo de aceitação. Amigos íntimos partilham os seus mais íntimos desejos e ideais. É uma relação de confiança mútua. Exemplo: Jonatas e Davi, Paulo e Timóteo, Jesus, Pedro, Jesus e João. Faltou Tiago aqui, né? Então, estão comprometidos com os mesmos objetivos, possuem o compromisso de ver o caráter de Cristo desenvolvido um no outro, possui o senso comunitário, o que pertence a um também pertence ao outro. É uma coisa, quando eu fui num dos penúltimos, foi lá em Cachoeirinha, quando o apóstolo Laerte, falecido, né? O saudoso apóstolo Laerte, um apóstolo muito inteligente, sábio, um homem de Deus. Ele morreu de câncer, né? E ele falou sobre a equipe e o desnivelamento da equipe. Meu Deus, o que é isso? Que bicho de 7 cabeças é isso? E ele mostrou, né, como numa equipe de 12 vai acontecer o desnivelamento, né? Naturalmente acontece. Ou seja, vai ter os amigos próximos e vai ter os amigos íntimos. Jesus, ele desnivelou a sua equipe de 12, né? Eles amavam a todos, né? Mas, em especial, ele tinha mais próximo, mais íntimo dele, Pedro, Tiago e João, né? Isso é desnivelar a equipe, né? Trazer alguns para mais próximo e revelar coisas mais profundas para esses tais, né? Então, não é motivo de ciúme se o pastor, né, às vezes chama mais um, puxa mais um, traz mais para perto um, porque ele sente que naquela pessoa, né, naqueles ali, talvez seja as pessoas mais ideais para compartilhar certas coisas, né? Isso é desnivelamento de equipe. Então, o líder de célula, ele tem essa liberdade de fazer o desnivelamento também da sua equipe, né? De chamar alguns mais próximos para mais junto dele, né? Isso é natural que aconteça, né? Então, quando a equipe não compartilha as mesmas expectativas em relação à forma como os membros devem se relacionar, gera frustração, conflitos, desânimos e mal entendimento. Sem expectativas claras, uma pessoa acha que está fazendo tudo. Sem expectativas claras, uma pessoa acha que está fazendo tudo que deve, até indo além, quanto outra pessoa fica
resmungando e criticando. Não entendi muito, mas enfim, vou tentar entender. Quando a equipe não compartilha as mesmas expectativas em relação à forma como os membros devem se relacionar, gera frustração, conflitos, desânimos e mal entendimento. Alguém conseguiu entender aqui? Alguém, por gentileza, nos joga uma luz nesse texto aqui? Posso chutar? Vai lá, Stella. Por exemplo, eu acho que dentro da célula sempre tem aquele que critica ou resmunga. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da nossa célula, né? Nós estamos se organizando para ver quem não tem camiseta. Aí nós estamos esperando a resposta de quem não tem para ver se vai querer fazer. Aí tem aquele dizendo que não quer, porque o tecido é ruim, não sei o quê. Vai lavar, vai desbotar. Aí a cara não quer, mas daí a barata também não. E aí os outros foram atrás das coisas. Eu acho que é isso. Nelly, o que tu acha, Nelly? Me ajude aqui na iluminação desse texto aí. Eu tava até lendo, né? Se todos não compartilham as mesmas expectativas, os mesmos propósitos, toda a equipe, né? E como devem se relacionar entre si. Alguns saem frustrados, né? Como diz ali o texto, né, Jura? Gera desânimo, frustração, mal entendido, né? E por isso é necessário que as expectativas do grupo sejam claras. Onde é que a gente quer chegar? A gente quer chegar no final do ano e que a célula a célula tenha um crescimento. A gente quer chegar no encontro com Deus com 3, 4, 5 pessoas, né, para esse encontro. E aí uns não entendem essa expectativa. Não, a gente quer chegar lá e outros fazem até demais, vão atrás, buscam, né? Isso aí. E aí uns ficam só criticando ainda. E outros criticam. Então eu entendo que essa necessidade de que a equipe toda compartilhe dos mesmos pensamentos, a equipe toda tenha o mesmo entendimento ou o mesmo propósito, onde é que a gente quer chegar. Que é um grande desafio. É um grande desafio, né? Me parece que é nesse sentido. Exato. Nem todos estão comprometidos, né, com a visão. Né, me parece que é nesse sentido aqui. Ficou bem esclarecido mesmo. Então, amar incondicionalmente. Aqui, então, famoso, né? As 5 linguagens do amor. Eu achei que isso só aplicava para casal, né? Mas estão aplicando também até mesmo aqui na equipe, né? Aí, então, as palavras de afirmação. Que legal, né? Então, aqui a gente hoje, feliz Dia do Amigo para todo mundo aí. Palavras de afirmação, né? Então é aquele bilhetinho, aquele zap zap que você manda, né? São palavras valorizando a pessoa. Isso é legal, né? Eu cheguei hoje na academia, aí, feliz dia do amigo, feliz dia do amigo. O toque físico, né? O abraço, o beijo, ou seja, o ósculo santo, né? Aquilo, quando Paulo fala, né? Saudai com o ósculo santo. Encostar a cabeça no ombro do outro. Isso aqui eu vejo muito dentro da igreja, né? Principalmente na hora da pregação, encostar a cabeça no ombro do outro, assim. Daqui um pouco o pessoal do grupo vai começar a cantar. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Presentes, chocolate. Isso nós estamos falando na equipe, né, gente? A gente
lembrar do dia, né, do aniversário das pessoas, ou propriamente, né, dia do amigo, fazer essas celebrações, né, lembrar das pessoas, né, dia das mães, enfim, né, atos de serviços, preparar um café da manhã para a equipe, aí tá falando aí, ó, o líder, né, preparar alguma coisa, né, para os seus liderados. Mesma forma também, né, os liderados preparar alguma coisa, ajudar, né, o líder. Eu fiquei com dó da Rosane, coitada. Nossa, que bagunça que deixamos lá a casa dela, né? Então, atos de serviço é ajudar também, né? Se prontificar em ajudar. Não só na célula, mas também fora da célula, em outras ocasiões, né? Mostrar que a gente tá vendo, né, a situação do irmão. Vê que uma vez lá, aquele puxadinho da garagem lá do Marcos, né? Quem foi? Foi o Eloy, foi lá ajudar, foi o Eloy. Não sei se o Sinomar foi, eu não fui. Não me chamaram. Foi o Eloy, eu acho que foi o Vandro. Não me lembro mais quem que foi lá. Tô falando com o Eloy, ele nem tá me ouvindo, né? Enfim, são atos de serviço, né? Isso demonstra também a, o, a, o companheirismo da equipe, né? Como a gente se ajuda, se ajudando um ao outro, como a gente se quer bem, né? Fazer a mudança também, né, Sinomar? Fazer a mudança um do outro também. Enfim, tempo de qualidade, sair com as pessoas, fazer um piquenique com a equipe, né? Tirar um tempo para vocês ficarem juntos, sair daquela rotina, né? A equipe pode compartilhar sobre as preferências de uma linguagem, como cada um que se sente realmente amado por outros membros. Alicerçar os membros da equipe na palavra de Deus. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segundo Timóteo 3,16. O alicerce da equipe deve ser construído na palavra. Toda equipe precisa ter uma base bíblica e ser orientada por princípios e valores bíblicos. A participação de seus membros deve ser feita com base na palavra, para que os frutos permaneçam e sejam eternos. 4.13, o último, reconhecer a graça de Deus no líder e atender à voz do líder. A graça se constata no líder quando ele tem confiança de que Deus o chamou para liderar a equipe e que Deus está com ele. Essa confiança se sustenta pela afirmação da equipe, pelo discipulador desse líder e pelos resultados das células. A equipe deve crer nos resultados da obediência plena, pois a obediência incompleta é o mesmo que desobediência. Então, obedecer, né, 80% é mesmo que desobediência. O que precisamos oferecer, o que praticamos, oferece evidência da nossa fé. Fé e obediência também caminham juntas, e por meio delas a equipe se torna vitoriosa e frutífera. Obediência e a fidelidade aos líderes cristãos devem basear-se numa superior lealdade a Deus, mas somente enquanto esses líderes permanecem fiéis e leais a Deus, a sua palavra e os seus propósitos para a igreja. O objetivo de trabalhar em equipe
Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Deus sente um imenso prazer em nós quando estamos correndo a corrida que nos é proposta. O maravilhoso disso é que não estamos sozinhos, solitários nessa corrida. Como equipe, juntos, fazemos algo importante para o reino de Deus. Algo que nenhum de nós conseguiria fazer sozinho. Ganhar, consolidar, discipular ou treinar. E enviar o fruto fiel nos alegra e nos motiva. Conclusão: a equipe é a base para realizarmos os projetos de Deus com o sucesso. E terminamos. Que bom que tem 10 perguntas, tá? Tem bastante aqui, tá? Tem bastante. Tem 10 perguntas aí para vocês.